Outro fator muito importante da minha infância foi que, como meu pai, ele sempre trabalhou com essa parte de tecnologia, ele trabalhou na Olivetti, né? E nessa época a Olivetti ela tinha as primeiras máquinas também, era um negócio bem embrionário, assim. Eu lembro, e era em Guarulhos, né? A fábrica deles, né? Em Guarulhos, e era bem embrionário, assim, Washington. E então, assim, o que vinha pra cá era, assim, ninguém tinha. Imagina, eu tinha computador na minha casa por causa disso, né? Então, meu pai trazia computador, né? E eu lembro ali que com 10 anos eu já tinha acesso, né, a computador. Ninguém mais tinha, né? E é muito legal, porque eu nunca, por exemplo, eu não fazia inglês, não sabia inglês, né? Que depois é uma habilidade super importante, né? E é como são as motivações, né? E aí o que era legal para mim do computador eram os joguinhos, né? Porque assim, nossa, tinha um monte de joguinho, tinha os disquetes, então a gente colocava lá os disquetes e aí o computador processava na hora e já... Os gráficos super ruins, não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje de videogame. Mas ele era, para mim, era uma experiência super assim, de outro mundo, né? Só que era tudo em inglês, né? E aí, o que eu fazia? Meu pai viu, então, que eu gostava, ele pegou e me deu um dicionário. E todo o tempo que eu ficava no computador, eu tava o dicionário ali. E aí eu via a palavra, tá, isso é isso. E ia, né? E fui construindo o vocabulário desse jeito. Né? Com a motivação de entender o que estava acontecendo no jogo para que eu pudesse jogar. E aí, ao mesmo tempo que aconteceu isso, eu tive uma outra motivação, que foi aprender a programar por causa de jogo também. Por quê? Porque nessa época tinham revistas, né? Não existia internet, não existia nada disso. Então, assim, para você ter acesso ao jogo, ou você tinha que comprar o jogo, ou piratear o jogo, que também era outra prática que acontecia nessa época, ou você tinha que programar o jogo, né? E aí, essas revistas que meu pai tinha acesso, tudo em inglês, né? E nessas revistas tinham espaços, tinham conteúdo do código de programação do jogo. Então literalmente você pegava aquelas páginas e você colocava no computador e depois que você terminava o código, você apertava o botão e o jogo funcionava. Então eu aprendia a programar para que eu conseguisse jogar aquele jogo. Olha só. E aí eu fui aprendendo, na época, esse computador, ele é um dos primeiros computadores da Apple, né? Quando lá atrás o Steve Jobs e o Steve Wozniak estavam desenvolvendo isso, se chamava Apple II. Então meu pai comprou, a segunda versão do computador deles, né? Que também era feito quase que manualmente, quase de maneira artesanal, né? E aí a linguagem de programação era o BASIC, né? Que é a base hoje virou para muitas linguagens de programações, né? Então depois virou Visual Basic, aí depois coisas mais sofisticadas, né? Mas enfim, eu aprendi uma linguagem que depois eu conseguia transpor, né? Então, mas aquilo sempre foi um hobby. Então, assim, eu tinha aquele hobby, né? O computador eu tinha muita interação, que era um hobby, mas eu comecei a construir uma carreira mais de engenheiro, né? Então, existia uma distância, né? Entre as duas coisas, e no meio ainda tinha um outro hobby da música. Então, acho que são essas coisas que sempre acabaram permeando a minha infância e adolescência.